Você é profissional da psicologia? Já assistiu Divertidamente? Já parou para pensar na forma como o filme apresenta as emoções? Vou reservar esse vídeo para conversar sobre isso com vocês. Quero muito compartilhar as impressões que eu tive quando eu vi o filme. Bom, meu nome é Anita Bacelar, sou psicóloga clínica e trabalho com a abordagem centrada na pessoa já tem algumas décadas. E hoje meu atrativo pessoal é estar aqui no Espaço Viver, compreendendo um pouco mais sobre a psicologia de uma forma mais atualizada. E sem sombra de dúvida, nosso mundo hoje pede uma compreensão cada vez maior sobre as nossas emoções. E pede essa compreensão porque a gente precisa aprender a entender o que elas estão dizendo sobre o que estamos percebendo da realidade. E acredito muito que se a gente conseguir entender essas emoções, todas elas que passam por dentro de nós, sim, a gente consegue reagir de uma forma que a vida fica mais processual, fica mais fluida. A gente se sente vivendo passo a passo, dia a dia. Bem, não posso começar a conversar sobre isso sem antes dizer para vocês, não se esquecem de ir lá e se inscrever no canal. Você já se inscreveu? Mas mesmo que você já tenha se inscrito, não deixa de ir lá no like lá e deixar o seu likezinho e, bom, os comentários também para mim vai ser importante, principalmente quando a gente fala do assunto desse filme, que eu vejo que está na roda, todo mundo está conversando sobre isso, refletindo. Bom, vou adorar conversar com vocês, porque eu também quero saber o que vocês entenderam sobre o filme, tá bom? Bom, a primeira coisa que me chama a atenção no filme é o fato da chegada das novas emoções, né? O Divertidamente 1, ele apresenta 4 emoções que são consideradas emoções básicas, né? E sim, eu achei a engrenagem das 4 emoções fantástica. Mas tinha algo no Divertidamente 1 e agora ficou mais claro para mim no Divertidamente 2, que é a forma como a gente pode interagir com as nossas emoções. O filme, em particular, ele apresenta as emoções como se elas fossem independentes uma da outra. Então, tem a hora da alegria, tem a hora da raiva, tem a hora do medo, tem a hora do tédio, tem a hora de... E é interessante porque o painel de controle, ele parece que é o sentimento que está comandando, né? Tem um sentimento comandando na vez. Em particular, quando a gente pensa no Divertidamente 2, ele está falando de um cenário, escolhe, né? O filme escolhe falar das emoções numa circunstância que é a circunstância da puberdade, ou seja, a despedida das questões biológicas e físicas da infância para ingressar na adolescência, né? E no mundo da adolescência. Então aquele botão que aperta é como se fosse uma representação do estilo virou a página e agora nós estamos com uma percepção de mundo ampliada, com as situações são grandiosas demais e a gente não sabe o que fazer com elas. O mundo fica mais complexo. A sensação que todo adolescente tem é como se tudo que eu sabia fazer na infância tivesse desaparecido e que agora, meu Deus, não sabemos mais como agir. Acredito que por isso a ansiedade tenha sido escolhida como o sentimento principal, ou seja, o sentimento que vai lá e comanda a história. Se eu for fazer essa leitura, e entendo, tá? Eu não estou fazendo uma crítica que seja uma crítica para desconstruir o filme. Não, eu estou entendendo que os sentimentos eles foram reconhecidos nas suas partes e nas suas singularidades. E estou entendendo também que, sim, a ansiedade pode ser um elemento importante, se eu divido esses sentimentos em partes, um elemento importante quando o assunto é puberdade e adolescência. Né? Só que eu queria convidar vocês para ir além das partes.
e tentar entender o todo. Eu penso como deve ser difícil a gente entender a nossa realidade como se apenas um sentimento comandasse. Eu sei que a gente faz isso, tá? Eu sei que quando a gente está na experiência, a impressão que a gente tem é que um sentimento só está ali no painel de controle. Mas vou provocar vocês, para em especial, vou pensar só na questão da ansiedade, para em especial, a gente ver se é possível mesmo só existir a ansiedade, enquanto que muitos dos outros sentimentos foram jogados em algum lugar nas profundezas e que na verdade não conseguem aparecer, né? Nesse vídeo em particular, a alegria é distanciada e outros sentimentos foram distanciados da história. E inclusive foi distanciado da história o sentimento medo. Eu penso, nossa, mas espera, como que o medo pode estar tão distante assim da ansiedade? Vocês pararam para perceber isso? Pois é. E a angústia, né? Como a angústia não aparece na história? E olha que a sensação que me deu no filme é que, olha, a personagem principal, ela teve uma síndrome de pânico. Nossa, então, será que a síndrome de pânico é uma ansiedade? E eu vou dizer, pois é. Vou sugerir a integração desses 3 sentimentos. Mas antes de sugerir essa integração, talvez seja interessante a gente dizer a serviço de que eles existem, tá? E vou começar pelo medo, porque o medo é o sentimento mais básico. Ele estava lá no Divertidamente 1, então ele é o sentimento mais básico. O que o medo nos diz? O medo nos diz que em determinadas circunstâncias que a gente está vivendo, porque o medo fala do nosso presente, é possível que existam riscos na vida. E a gente pode ter medo desses riscos, significa dizer, os aspectos da vida podem me ameaçar mesmo. E eu vou precisar tomar uma decisão. O medo é muito eficiente nisso. O medo está ali a serviço de dizer, e agora o que a gente faz? A gente arruma uma saída para aquilo que a gente está vivendo e que nos ameaça concretamente. A gente arruma uma saída e vai para frente, ou seja, luta, ou a gente foge porque a gente não vai dar conta de lidar com o que está acontecendo concretamente. Estamos protegendo a nossa vida de riscos concretos. Daí você pode me dizer assim, mas todo medo é fruto de algo que está acontecendo real e perigoso? E eu vou dizer, olha, sim, mas também vou dizer, mas depende também da forma como a gente percebe a experiência. Às vezes a gente percebe a experiência como ameaçadora. E aí estou percebendo a realidade, entendendo a realidade como ameaçadora, por isso vai eliciar em mim um sentimento, um comportamento que pode ser de ir em direção, ou de luta, ou de fuga. Okay? Tá, mas olha que interessante, porque essa circunstância, ela pode não aparecer sozinha na história, porque pode ser que eu tenha essa mesma expectativa diante do futuro, do que pode acontecer no futuro. Não tem nada concreto, mas veja como é derivado da situação de ameaça que o medo estava dizendo ali para mim, o medo fala, ameaça presente. E quando a ansiedade chega para dizer assim, não tem nada acontecendo no presente exatamente, mas pode vir a acontecer. Olha como cria um estado de expectativa diante do que está por vir. Medo, ansiedade e a terceira, a angústia. Pois é. Quando é que a angústia aparece? A angústia aparece quando a gente sente que é possível que a nossa integridade física ou psíquica esteja ameaçada. Mas não parece com medo? Porque o medo também tem a ver com uma ameaça à integridade física. Nossa, e a ansiedade também. Daí eu pergunto, como que a gente pode entender que na adolescência só vai estar no painel de controle a ansiedade? Onde está o medo? Onde foi parar a angústia? Que nas suas diferentes intensidades
acho muito pouco provável que elas não estejam de mãos dadas com a ansiedade. Então, o que achou dessa reflexão? Conversa comigo, vou adorar saber. E se você teve alguma posição a mais ou alguma compreensão a mais sobre o filme que eu não falei sobre aqui, conversa comigo, eu vou adorar dialogar contigo sobre essas reflexões. E quem sabe, juntando todas elas, a gente consegue, montar uma análise do filme quase perfeita. Bem, vou ficando por aqui mais uma vez, mas logo eu tô de volta com mais um filme para refletir com você também. Mais um filme não, olha não, já tô querendo fazer um filme, ó. Não, com mais um vídeo. Mas quem sabe isso pode ser uma boa dica para eu voltar discutindo sobre outros filmes. Ó, pode ser uma boa. Tem sugestão de algum? Se tiver, deixa no comentário. Vou adorar saber, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.